desaconselho o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, porque você acha que você está resolvendo um problema e, na verdade, você está começando um problema. Né? O pai e a mãe não se autorizam no lugar de pai, tem um sentimento de que roubaram aquela criança, enfim, isso aparece de inúmeras formas, enfim. Eu acho que vale a pena, né, enfim, passar por todo o procedimento. Ele não é tão demorado assim. O judiciário está muito empenhado em reduzir os prazos, em desburocratizar o máximo possível, em agilizar, né, mas, enfim, às vezes a gente esbarra em limites muito concretos, em número de profissional, em funcionário que aposenta e não é reposto, enfim. Mas existe essa preocupação em que a coisa não se alongue desnecessariamente. Claro. O Tétrico pergunta o seguinte: os filhos adotados têm o mesmo direito dos irmãos biológicos, como herança, por exemplo? Como é a recepção dos filhos biológicos com o filho adotado? É muito difícil filhos aceitarem filhos adotivos? Tá, tem duas perguntas. Tem duas perguntas. Do ponto de vista jurídico, idêntico. Filhos adotivos, filhos biológicos, idêntico. Quando a adoção tem a sentença final, é feita uma nova certidão de nascimento para a criança, com o nome dos pais, né? E idêntica à do filho biológico, né? Então, direitos iguais, absolutamente. Como os filhos biológicos recebem os filhos adotivos? Depende, né? Resposta mais geral possível. Como os filhos maiores, os irmãos maiores recebem seus irmãos menores, com ciúmes, né? Às vezes com beliscões, enfim. Outras vezes não, amorosamente. Não há uma resposta padrão, né? Cada criança reage, né, particularmente em função da sua história. Mas o que a gente, né, quando a criança, o irmão biológico, o mais velho, ele é incluído na preparação, isso, a gente vê com os pais se a criança está aberta, né, e geralmente eles estão bem interessados, eles estão muito ansiosos que o irmão chega, até o dia que o irmão chega. O irmão chega, bom, tem que dividir os brinquedos, tem que dividir a atenção do pai e da mãe, enfim. Mas como, né, o biológico, que a criança beija a barriga da mãe, meu irmão chega, né? Quer matar o irmão, quer sufocar com o travesseiro, né? Ou a criança diz: mãe, quando é que a gente vai levar ele de volta pro hospital? Né? Legal, já brinquei com ele, quando é que a gente vai devolver ele lá pro lugar de onde ele veio, né? E aí o que é importante é a posição do pai e da mãe, né? Como que eles vão lidar com essa situação, o que eles vão responder e tal, isso é muito importante. Amy Balena, não pulei sua pergunta, mas enfim, não foi minha intenção, porque eu não tinha visto, eu estava pausada no chat. Vou ver se é essa pergunta que você gostaria que eu fizesse. Se é tão burocrático adotar uma criança, por que as pessoas têm filhos naturais sem passar pelo crivo de uma psicóloga ou juiz, etc.? Conheço pessoas que adotaram de forma ilegal e são felizes até hoje. Bom, vai ser muito difícil a gente defender a adoção de forma ilegal aqui, né? Lógico que deve ter, mas também conheço formas de adoção que foram muito bem sucedidas de forma legal. Não acho que existe uma resposta exata, mas como eu disse, o caso que eu atendi não era bem sucedido, porque essa forma ilegal de adotar tinha feito com que eles não passassem por processos psicológicos. Os pais não tivessem passado por psicólogos, o filho não tivesse passado por psicólogos. Não que os psicólogos vão resolver tudo, mas é um grande auxílio para entender o desejo o desejo do casal, o desejo da criança, entender os problemas, as questões, os temas, trabalhar isso. É extremamente importante. Talvez de forma ilegal as pessoas não vivam esse processo. Veja, esse é um comentário recorrente, a gente ouve bastante.
realmente, para o filho natural, ninguém precisa ser avaliado. Muitas vezes essa gestação resulta numa criança amada, num filho, e muitas vezes não. Eu acabei de dar o exemplo da moça que foi lá entregar o filho porque ela não podia amá-lo. Então, a criança que está na instituição de acolhimento, ela já passou por rompimentos, né? Rompimento de um vínculo primordial, que é o vínculo com a mãe, que em psicologia a gente sabe muito bem que isso é muito importante, isso traz questões para essa criança. Então, na instituição de acolhimento, infelizmente, não seria interessante, mas infelizmente isso acontece, a criança também passa por rompimentos. O educador que ela amava vai embora, o coleguinha preferido de brincadeira vai embora, e ela vai para uma adoção. Então, o Estado tem que se preocupar em oferecer a essa criança uma família que possa acolhê-la. Imagina se a gente fosse leviano e entregasse a criança para quem quer que fosse, né? E essa pessoa não conseguisse cuidar dessa criança e te devolvesse, né? Infelizmente isso acontece numa parcela muito pequena e isso é muito difícil para a criança. Então, é obrigação do Estado, né? Se ele vai colocar essa criança numa família adotiva, que ele se esforce ao máximo para que isso vá bem, né? Então, quando dizem que o processo de adoção é burocrático, eu queria destrinchar um pouco isso, né? Eu queria entender melhor isso, porque quando as pessoas dizem isso, eu ouço assim, é muito complicado. Demorado, sim. Eu tenho que ir lá, eu tenho que preencher papel, eu tenho que assinar, eu tenho que ir nas entrevistas e tal. Lógico, você não está comprando um produto, né? É isso. Você não é um capitalismo, você está comprando um bebê. Agora, né, por isso que eu até falei da barriga de aluguel. Começa essa questão do eu compro, é bem típico do capitalismo, né? Eu compro uma pessoa para gerir um filho meu, já que eu não quero gerir, não é nem que eu não posso. E aí começa toda essa coisa de comprar, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta antes, porque acredite ou não, já são 10 horas e a gente vai fechar o programa, mas eu não vou fechar o programa se fazer essa tua pergunta, a Amy Balena, porque você já tinha feito. Ela pergunta o seguinte: por que estrangeiros adotam com mais facilidade? É verdade isso? Não é verdade. Não é verdade. Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça implantou o Cadastro Nacional de Adoção. Então, esta fila que a gente comentou, esta fila agora é informatizada e é controlada pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas antes não era? Não. Antes era, enfim, antes não era. E aí tinha um jeitinho brasileiro? Não. Antes a fila era estadual. Tá? Agora tudo foi informatizado, então todos os casais do Brasil estão nessa fila. Então, quando o juiz determina que uma criança seja colocada em família adotiva, que a gente busque por casais, inicia-se a pesquisa. Inicialmente, no Cadastro Nacional de Adoção, então inicialmente em São Paulo, no seu estado e depois no Brasil todo. Quando não há nenhum interessado no Brasil todo, aí se pesquisa os candidatos internacionais habilitados no Brasil, porque eles têm que fazer um processo muito mais difícil que os brasileiros, né? Eles têm que se inscrever no Brasil e eles também estão lá no cadastro internacional. Então, quem são esses estrangeiros que adotam essas crianças? Irmãos grandes, criança de 9 anos, criança de 10 anos, com problema de saúde, né? Pesquisa no Brasil inteiro. Quando existe um casal interessado, ele entra no sistema de informática, em 2 minutos ele sai, né? Porque rapidamente alguém pesquisa e encontra, telefona e faz o contato.
Então, quando não encontra ninguém no Brasil, aí se consulta os interessados internacionais. Então, os claro, negros não poderiam ser privilegiados, né? de jeito nenhum, de lógico jeito que nenhum. né? Não. Os privilegiar, até por uma questão mesmo de adaptação à cultura, Sim, adoção. principalmente isso, né? De adaptação à cultura, que já é difícil, né? Adaptar uma criança a uma outra cultura, mas é difícil ainda. Cláudia, eu vou pedir para você voltar. Eu até pedi desculpa pro Nel, desculpa, ele fala que gostou muito do assunto e gostou muito da convidada. Vamos repetir o assunto também, muitos beijos para você também, que ele mandou beijos aqui. Cláudia, adorei, espero que você volte, porque a gente cortou o nosso assunto. Então eu espero que você tenha gostado da vídeo e volte muitas vezes aqui. Tá, e eu espero que tenha ajudado aí a esclarecer as ideias e não atrapalhado mais ainda. Claro. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vou acabar o programa correndo, porque eles estão olhando pra minha cara quase me matando, né? Porque já são 10h06, mas tudo bem, tudo bem. Eu desconto a semana que vem, gente. Vou acabar o programa agora. E, Cláudia, você vai voltar ao programa no começo do ano que vem, que eu falei pro Tétrico, para responder as perguntas dele, tá bom? Combinado, combinado. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Neto, bom whisky pra você agora, né, querido? Falou que você vai sair pra beber. Eu embalei um beijo pra você, Neto Tétrico. Muito obrigada pela participação de vocês no programa. O Web Divan volta sexta-feira que vem, às 21h.